Vamos, você prega a palavra de Deus. Vamos olhar. Vamos lá. Existem alguns tipos de gratidão, amém? Existe a gratidão que nos leva para o céu, mas também pode ter uma gratidão ou um esboço de gratidão que nos leva para o inferno. É o que nós vamos aprender hoje, amém? Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós somos a Igreja Cristã Internacional do Rio de Janeiro, amém? Nossos princípios estão baseados na Bíblia e nós somos motivados em fazer discípulos ao redor do mundo. Estamos presentes em mais de 50 países, inclusive aonde eu vim recentemente, fui visitar a igreja lá em Londres, amém? E lá eu conheci o filho da Kátia, que está aqui hoje, que é discípula, amém? Que foi o Ricardo, ela é mãe do Ricardo e também da Bruna. Então ela está junto com o irmão dela, o Fabiano. Sejam bem-vindos, amém? A Kátia mora em Fortaleza e é uma discípula nova, uma cristã novinha. Então foi batizada lá em São Paulo recentemente na conferência. Então sejam bem-vindos, amém? Vamos começar com uma oração. Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, esteja conosco, anima nossos corações agora, Pai, ajuda-nos a entendermos sobre gratidão, Pai, o quanto ela é importante para cada um de nós, o quanto precisamos, Pai, ter o coração certo para não apenas esboçarmos gratidão falsamente, Pai eterno, mas sim termos uma gratidão, não por fazer coisas simplesmente por fazer, mas pelo relacionamento que nós temos com o Senhor, Pai eterno. Obrigado por tudo. Em nome do seu Filho Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, eu quero começar aqui levantando o exemplo da minha querida esposa Maria José. Então, Maria José, quando ela era cristã, ela já foi cristã nova. Eu também. Mas Maria José, ela não poupa palavras para dizer que ela deu muito trabalho quando era cristã nova. Então, muitas vezes ela não colocava Deus em primeiro lugar e precisava ser corrigida pela Bíblia para colocar Deus em primeiro lugar, mesmo como discípula batizada em Cristo, amém? E numa determinada circunstância aconteceu algo muito interessante, em que ela foi questionada pela discipuladora dela. O que é um discipulador? É alguém que cuida de cada um de nós com a Bíblia aberta, nos ajudando, nos encorajando a estarmos mais próximos de Deus. Então, ela foi encorajada pela discipuladora dela a ser uma pessoa que desse prioridade para Deus mais do que para os seus afazeres pessoais. Então, num determinado dia, a discipuladora dela, na época, a visitou na casa dela e quis ver o caderno dela de Tempos com Deus. E ela viu as folhas de Tempos com Deus dela e estavam ali, uma folhinha aqui, uma folhinha ali, meio jogado, sem muita excelência. Depois ela pediu: agora deixa eu ver o caderno da sua faculdade. Nossa, um caderno bonito, as letras bem feitas, então com toda a excelência. E ela falou assim para Maria José: é assim que você trata a Deus? Né? Então, Maria José foi corrigida nessa época, assim como eu fui corrigido muitas vezes, a ter um relacionamento com Deus com excelência e não de qualquer jeito. Demonstrar a minha gratidão a Deus dando o meu melhor, não dando qualquer coisa para Deus. E é muito bom poder falar dessas coisas, por quê? Porque nós que já temos um tempinho na fé, tempão na fé, vamos completar 30 anos na fé esse ano, né? Fomos batizados em 94, ela um pouquinho antes de mim, nem conhecia ela quando eu fui batizado, conheci no reino depois, mas nós somos encorajados sempre a darmos o nosso melhor para Deus. E quando nós lembramos dessas coisas do passado, eu não lembro dos elogios que eu tive, eu lembro das correções que eu tive. E é por isso que por lembrar das correções, eu consegui mudar algumas coisas do meu caráter, e isso me deu forças para continuar firme até hoje. Então as coisas que nós lembramos do passado são mais as correções, amém? Então essas correções são muito importantes para que possamos colocar Deus e ter o nosso relacionamento com Deus como prioridade em nossas vidas, amém? Isso é muito importante. Então, quis dar esse exemplo, por quê? Porque nós vamos analisar um outro exemplo na Bíblia. E vamos comparar o nosso coração com dois exemplos de gratidão na palavra de Deus.
Vamos lá, em Lucas capítulo 7, versículo 33, vamos analisar o perfil de duas pessoas gratas na Bíblia e nos identificar com qual eu me pareço mais. Duas pessoas que expressaram a sua gratidão de determinada maneira. Lucas 7, versículo 36. Vamos ler somente o 36 por enquanto. Vamos ao primeiro personagem. Fala o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Aqui no versículo 36, fala de um fariseu que fez algo aparentemente bom. Ele convidou Jesus para quê? Para jantar na casa dele. E a mesa, ela ficava aos pés, então as pessoas precisavam se reclinar à mesa para poder comer. Então estava ali o fariseu e Jesus na mesa para jantar. Quem era esse fariseu? O pessoal que dizia que sabe, porque essa foi uma parte da aula de ontem. Quem que era esse homem fariseu aqui? Era Simão. Que Simão que era esse? Esse Simão não é relatado por Lucas como leproso. Por quê? Porque Lucas era médico, então ele sabia que Simão não era mais leproso, porque ele foi curado. Mas ele é relatado por Marcos, nas escrituras análogas a essa, e também por Mateus, como um leproso. Provavelmente ele tinha alguma cicatriz, algum resquício dessa doença no seu corpo. Então ele era conhecido como Simão o leproso. Como nós sabemos que ele não tinha mais lepra? Porque ele já estava no convívio, ele estava já no meio das pessoas, já estava na sua própria casa. Então ele foi curado da lepra. Como ele foi curado de uma doença incurável para a época? Jesus curou ele. Olha que interessante. Ele tinha que demonstrar a sua gratidão de alguma forma a Jesus por tê-lo curado. Então ele tem uma excelente ideia. Jesus me curou, eu preciso agora retribuir algo que Jesus fez por mim. Eu vou oferecer um jantar para ele. Você sabia disso? Olha que interessante. Então Simão, o leproso, não relatado como leproso por Lucas, porque ele não tinha mais lepra, convidou Jesus para um jantar. Amém? Um ex-leproso é o nosso primeiro personagem, que mostrou a sua gratidão. Vamos agora à nossa segunda personagem, que também demonstra a sua gratidão. Vamos lá, para Lucas capítulo 7, a partir do versículo 37. Diz o seguinte: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Primeiro aspecto aqui, o que Simão fez com Jesus, a cidade provavelmente ficou sabendo da atitude de Simão, e essa notícia chegou aos ouvidos de uma mulher. Essa mulher chama-se Maria. Depois nós vamos explicar qual Maria era essa, amém? Então essa Maria ficou sabendo que Jesus estava na cidade. Então o que ela fez? Ela foi correndo atrás de Jesus. Com o quê? Com um frasco de alabastro com perfume. Um perfume muito caro. Continuando, versículo 38. E se colocou onde? Atrás de Jesus, aos seus pés. Então ela não fez alarde. Ela chegou em Jesus e não foi logo na frente de Jesus. Jesus, aqui está o perfume. Não. Ela chegou sorrateiramente atrás de Jesus e se colocou aos pés de Jesus, sem fazer muito alarde. Presta atenção nos detalhes. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. O que ela fez foi algo incrível. Ela primeiro molhou os pés de Jesus, não com água, mas com as suas lágrimas. Imagina a quantidade de lágrimas que não havia ali
naquela mulher. Ela, chorando, molhou os pés de Jesus, pegou seus cabelos e enxugou os pés de Jesus, e depois, para perfumá-los, derrubou o quê? Perfume, e um perfume caro. Versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, ou seja, dado um sinal de gratidão a Jesus, disse a si mesmo. Ele não falou explicitamente, ele pensou consigo mesmo, ele falou para dentro de si. Mas as conversas interiores, as conversas que nós falamos para nós mesmos, eu já falei isso uma vez, Deus escuta. E são conversas muito importantes, porque revela quem nós somos verdadeiramente, aquilo que nós falamos para nós mesmos. Então ele disse para si mesmo, numa reflexão para ele: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é. Uma pecadora, ou seja, uma mulher de má fama. Uma pecadora. A Bíblia não relata qual necessariamente nessa passagem é o pecado dela, mas nós podemos supor que provavelmente ela fosse uma mulher prostituta, ou uma mulher imoral, provavelmente, para ser relatada como pecadora na Bíblia. Versículo 37 fala de uma mulher que chegou sorrateiramente, não queria ser percebida, ao contrário do fariseu. A notícia chegou até ela, porque a notícia do fariseu se fez mais, entre aspas, importante. Quem era essa mulher? Essa mulher não é Maria Madalena, como alguns pensam. Essa mulher é uma outra Maria. Essa mulher é pecadora. Também não é Maria José. É outra Maria. A Maria Betânia. Não Maria Betânia, Maria de Betânia. Não é? Era Maria de Betânia. Como nós sabemos disso? Em João, capítulo 11, versículo 1 ao 2, fala exatamente quem é essa mulher. Vamos lá. João 11, do 1 ao 2. João 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria era irmã de Marta, que Jesus já havia estado na casa delas. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Pronto, era essa mulher. Marta e Maria, era a Maria. Não a Marta que estava ocupada com os fazeres do lar, mas era Maria de Betânia. Amém? Era essa mulher. Ela não tinha aparentemente recebido, nessa época aqui de Lucas capítulo 7, ela ainda não tinha recebido aparentemente nenhum benefício de Jesus. Ela não tinha sido curada de nada. O seu irmão Lázaro ainda não estava doente a ponto de morrer. Porque nós vimos em João 11 que Maria enxugou os pés de Jesus com suas lágrimas, não? Antes de Lázaro ficar doente, ou antes de Lázaro morrer. Então aparentemente essa mulher não tinha nada que agradecer a Jesus, fisicamente falando. Ela não tinha nada. Ela simplesmente chegou até Jesus e fez um ato incrível, louvável, que superou muito o que Simão fez. Olha que interessante. Aquele homem poderia dar a ela uma perspectiva de vida diferente. E pela expectativa que ela tinha de Jesus, ela o serviu. Ela não serviu Jesus porque ele fez alguma coisa. Ela serviu Jesus pela expectativa dele fazer algo incrível na vida dela. Qual é essa expectativa? E o que Jesus fez por ela nesse exato momento? A expectativa de perdoá-la dos seus pecados. Essa era a única expectativa de Maria nessa passagem. Olha que interessante. Simplesmente perdoá-la. Ela reconhecia os seus pecados. Ela sabia que não estava bem diante de Deus. Ela sabia da sua má reputação diante das pessoas por ser uma pecadora. Então ela chegou atrás de Jesus querendo uma única coisa: eu quero ser perdoada. Eu quero ter um relacionamento com Deus verdadeiro. Chega de ter esse apelido de
pecadora. Eu quero me arrepender dos meus pecados. E por isso ela serviu Jesus com todo o coração. Ela demonstrou uma gratidão de forma diferente, sem necessariamente ter sido curada, por causa da sua expectativa. Agora, o que ambos fizeram que chamaram a atenção de Jesus? Os dois fizeram algo. Um convidou Jesus para um jantar. Devia ser um bom jantar, não? E porque esse Simão foi curado por Jesus da lepra. A outra não foi curada de nada, simplesmente reconhecia a sua situação e estava ali. Temos dois personagens aqui. Simão se sentiu talvez na obrigação de oferecer um jantar para Jesus, pela cura que ele havia recebido, fez talvez o mínimo que ele poderia fazer, não enxergou de forma espiritualmente o que Jesus fez por ele, não tomou provavelmente nenhuma decisão para mudar o seu próprio coração, não tinha uma gratidão suficiente, ele fez talvez o mínimo que ele poderia fazer. Talvez, e por que nós sabemos disso? Porque ele teve um pensamento secreto para ele. Ele falou assim: que mulher pecadora, Jesus está tocando nessa mulher. Ou seja, ele não estava com o coração disposto a mudar coisas. Ele tinha pecados ali que não tinha se arrependido ainda. Ele não estava ali para servir aquela mulher com todo o coração, ou para servir Jesus com todo o coração. Ele estava ali para retribuir, fazer um ato de gratidão como retribuição pelo que Deus fez por mim. Só isso. Uma retribuição. Aquela mulher estava diferente. Ela estava entregando sua vida para Jesus. Bem diferente daquele homem. Ele vivia o seu mundinho religioso superficial e estava confortável com isso. Jesus fez algo por mim, agora eu vou fazer algo por ele. Então, agora eu vou para um culto. Agora eu vou convidar um irmão para comer na minha casa. Agora eu vou, sei lá, eu vou pagar uma promessa que eu fiz. Ou eu vou fazer alguma coisa, mas não entregou sua vida. Continuou com seus pensamentos preconceituosos. Continuou com a sua distorção religiosa, sem entregar o coração. Ou seja, podemos fazer coisas para Deus que não refletem as expectativas do próprio Deus. Podemos ter uma vida de servidão a Ele dando o mínimo, achando que esse mínimo já é muito. Verdade. Quando colocamos Deus para segundo, terceiro, quarto plano, se der tempo, eu vou ler a Bíblia hoje. Se der tempo, eu vou participar de um estudo bíblico. Mas primeiro eu preciso ver minha agenda. Aquela mulher parou tudo que tinha feito. O Simão não, ele programou um jantar. Aquela mulher, quando viu que Jesus estava na cidade, de improviso, foi lá e fez acontecer. Por quê? Considerava Jesus primeiro na sua vida. Simão não. Ele era um fariseu, um religioso, e colocava Deus na sua agenda. Aquela mulher não. Deixava tudo por causa de Deus. Isso nos faz refletir bastante, não? Sua gratidão expressa no jantar não foi suficiente para ser aceita por Jesus. Outra coisa interessante: os pecados de Simão eram secretos. As pessoas não sabiam. Os pecados daquela mulher eram revelados para todos. Por serem secretos os seus pecados, tantos eram secretos porque ele não falou abertamente sobre a mulher para Jesus. Ele falou para si mesmo. Era uma pecadora, não? Ou seja, ele tinha um pecado terrível lá com ele, que era religiosidade, orgulho, arrogância religiosa. Não se envolvia, falta de amor. Não via a atitude daquela mulher que estava ali para servir Jesus. Era secreto. Ele não era aberto com a sua vida. A mulher não tinha nada que esconder. O que ela iria esconder se já era chamada de pecadora por todo mundo? Não? E aquela mulher? Seus pecados não eram evidentes, jogou perfume caro nos pés de Jesus, chorava e enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Ela desperdiçou algo caríssimo nos pés de alguém. E normalmente os últimos lugares que nós queremos perfumar no nosso corpo, talvez sejam os pés. Eu não sei onde tem o sentido de passar perfume no pé.
Alguns irmãos precisam, talvez. Mas qual o sentido? Ela deixou claro, por que ela passou os perfumes nos pés? Ela deixou claro que o perfume, mesmo sendo tão caro, não valia mais que os pés de Jesus. Por mais caro que seja, eu não sou digna de chegar aos pés de Jesus. Ela foi para um patamar de gratidão aceitável por Deus. E qual foi a resposta de Jesus? Versículo 40, vamos lá. Então lhe disse Jesus: Simão, tem algo a lhe dizer? Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, uma resposta muito inteligente, não? Que qualquer universitário aqui poderia responder tranquilamente. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Acertou, não? Mas Jesus muitas vezes ele usava de uma boa ironia, não, para lidar com as situações, né? Você julgou bem. Fico pensando em Jesus falando isso, né? Versículo 14. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume dos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Uau. Como nós sabemos que os pecados de alguém foram perdoados? Pelo nível de entrega na sua gratidão. Nós estudamos a Bíblia com muitas pessoas, não? E às vezes temos dúvidas: será que essa pessoa está arrependida? Como nós sabemos que alguém está arrependido a ponto de ser batizado? Pelo nível de entrega, pelo nível de gratidão que essa pessoa tem. E Jesus continua: pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, não disse a Simão, mas disse a ela, disse o quê? Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa os pecados? Jesus não se intimidou com isso, irmãos, com o que os outros pensam. O foco dele estava numa mulher arrependida. E falou no versículo 50: Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. E olha que palavra incrível agora: vá em paz. O que essa mulher buscava? A paz com Deus. Nem todos aqui estão em paz. Eu não estou falando para você que nos visita apenas, estou falando para todos nós. Nem sempre eu estou em paz na minha vida. Nem sempre. Às vezes que eu não estou em paz é porque eu estou escondendo algum pecado e não tenho confessado esse pecado. Minha consciência às vezes me perturba. E todos nós aqui temos uma consciência. E você sabe muito bem se hoje você está em paz ou não. Só você sabe. Você tem pensamentos secretos, como Simão. Todos nós temos. Todos nós falamos coisas para nós mesmos. Vamos sair daqui hoje falando coisas para nós mesmos. Não? Você viu? Não sei o que lá, você reparou, não sei o que. E começamos a falar para nós mesmos. É muito caro, às vezes, vir para o culto que eu moro longe. Não? Será que vale a pena? Né? Eu não sei o que você pode pensar na sua mente. Mas talvez você pense algumas coisas ali que precisam ser lidadas. E quando nós pensamos muito e criticamos muito dos nossos pensamentos secretos, isso serve de termômetro para saber aonde está o nosso nível de gratidão a Deus. Isso serve de medida para saber se nós estamos num nível aceitável de gratidão a ponto de sermos perdoados dos nossos pecados. Uma boa reflexão, não?
Excelente reflexão. Nós temos um contraste aqui. Primeiro ponto: sirva de forma correta. Ambos buscaram servir a Jesus, mas somente um serviu de forma correta. Desafio: não faça o mínimo de Simão, a pessoa que só vai aos cultos, reza um pouquinho à noite, não quer o mal de ninguém, de vez em quando faz algum ato benevolente, não, faz uma coisinha legal, se julga bom. Não, tenha o nível de gratidão dessa mulher. Como? Se entregando totalmente, tirando as máscaras e revelando todos os seus pecados, para que você possa se arrepender. Esse é o desafio. Seja uma pessoa que demonstra gratidão dando o seu melhor, não fazendo o mínimo. Eu quero levantar uma pessoa aqui hoje que me agrada muito pensar nela, que é a Joana. Amém? Quando eu penso em Maria de Betânia, eu penso na Maria Joana. Não é mãe Joana, é Maria Joana. Então eu penso um pouquinho na Joana. A Joana é um grande exemplo para mim. Então, tem a Maria de Betânia e a Joana de São Gonçalo. Mas por que eu penso na Joana? Porque quando eu penso nela, eu penso numa pessoa que muitas vezes você pode olhar, essa menina é muito quietinha, não? Mas as atitudes dela falam muito, gritam nos nossos ouvidos. É uma mulher exemplar nos bate-papos, discipula muito bem as suas discípulas, não? Ela tem sempre visitantes lá, e ela, no SCM passado, tirou nota 100. E ontem tirou uma nota que ninguém tirou aqui, nunca vi isso, tirou 101. Porque ela ganhou um ponto bônus ali, não? Olha só que interessante, não? Ou seja, ela dá o melhor. Ela não precisa estar aqui falando para todo mundo, não precisa aqui estar falando dos seus atos, dos seus feitos, mas seu exemplo fala muito alto. Verdade. Eu quero ser uma Joana, amém? Outra coisa, tem outro ponto interessante. A recompensa vem para quem faz o máximo. Agora, qual foi a recompensa para essa mulher? Nós vemos duas recompensas para Maria de Betânia. Primeira recompensa: Maria teve um irmão ressuscitado. Olha só que interessante. Lázaro, aconteceu depois disso aqui. Ele foi ressuscitado, ressurreto, não sei como fala, não? Ressurreto ou ressuscitado? Não sei. Jesus se compadeceu de Maria e foi ao encontro das suas necessidades. É o que nós lemos em João 11, versículo 1 e versículo 2. Não? Então, olha que interessante. Mas a sua melhor recompensa não foi essa. Foi a recompensa que ela recebeu antes dessa. Foi a recompensa do versículo 50. Ela foi em paz. Paz por ser perdoada por Jesus. Não houve um perdão suficiente para Simão. Você pode ver no versículo 47, porque o seu amor não foi completo. A pergunta que eu faço para todos nós agora: você está em paz com a paz de Maria de Betânia? Hoje? Está em paz? Está tranquilo? Está tranquila? Ou tem alguma coisinha aí que te perturba? Ou tem pensamentos secretos, críticos, que fazem com que você não dê todo o seu coração? Nós não estamos aqui numa disputa, quem está mais ou menos perdoado, não é isso. Você sabe no seu íntimo, na sua consciência, se o seu nível de gratidão é um nível aceitável por Jesus Cristo. Você sabe. Se não tiver aí, não adianta você falar que é discípula ou discípulo, não adianta evangelizar, não adianta querer mostrar uma aparência aqui que não vai adiantar nada. Ah, mas eu faço parte do reino de Deus, eu sou da Igreja Cristã Internacional do Rio de Janeiro, isso, que legal, eu vou para as conferências, não, eu dou minhas ofertas, eu faço isso, não adianta nada isso. Não adianta ser parte do COPS, né, do qualquer outra coisa, né, do SCM, não adianta nada. Se nós não temos uma gratidão suficiente de uma pessoa que está em paz, ou que quer essa paz, tudo isso não vai ser suficiente para nos salvar, porque a gratidão é proporcional à nossa salvação. Como está a sua paz? E é uma paz diária. A paz de Jesus é a nossa recompensa, não a paz do mundo.
ter paz porque eu tenho uma boa saúde, eu tenho uma boa condição financeira. Não. Eu tenho meu burro na sombra, eu estou tranquilo. Não. É a paz estar com a sua consciência tranquila. Amém. Desafio: ao se aproximar de Jesus, por meio de um estudo bíblico, ou no seu próprio tempo de discipulado, nessa semana, cumpra os desafios que a Bíblia vai colocar para você, não fazendo o mínimo, mas fazendo mais do que se pede. Por quê? Porque isso demonstra a sua gratidão. Daí você pode pensar assim: mas meu coração ainda não está disposto, ainda não é igual ao coração de Maria de Betânia. Essa é a desculpa mais religiosa, hipócrita que nós podemos dar. Uau, verdade. É uma hipocrisia falar isso. Você não pode alimentar esse pensamento na sua cabeça: meu coração não é igual ao dele ainda, por isso que eu não sou assim. Com quem você está se comparando? Com pessoas ou com Jesus? Jesus pede para nós nos negarmos. Eu acredito que Maria de Betânia foi até Jesus, desperdiçou, entre aspas, esse desperdício, porque não foi desperdício nenhum, espiritualmente falando, mas fez aquela atitude diante de Jesus. Eu acredito que naturalmente ela não faria isso. Por quê? Porque se ela parasse para pensar e para calcular o quanto ela iria desperdiçar naquilo, mundanamente falando, seria algo muito dispendioso para ela. Mas ela, ao ver Jesus, viu uma oportunidade. E quando nós estamos próximos a Jesus, nós temos que enxergar em Jesus uma oportunidade que nós temos, uma janela que abre à nossa frente, para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. E onde está essa janela? Onde está esse Jesus? Está aqui na Bíblia. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Desde o Antigo Testamento já se fala de Jesus. O sangue do Cordeiro, ele respinga da Bíblia. Nós vemos o sacrifício de Jesus. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, nós vemos qual é a vontade de Jesus para mim. E as minhas vontades não devem se sobrepor às vontades de Deus. Então, quando eu tomo uma decisão baseada na Bíblia, eu estou me negando, eu estou me esforçando, eu estou dando todo o meu coração para fazer com que aquilo seja realmente eficaz e esteja em primeiro lugar na minha vida, e não os meus desejos. Eu não leio a Bíblia com uma lente, com uma ótica de obter algum tipo de vantagem. Eu leio a palavra de Deus com a expectativa de servi-lo da melhor maneira possível, mesmo não tendo nada, mesmo pensando assim: olha, minha vida está um desastre, uma completa bagunça, minha vida não está muito bem, eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter ainda, eu não tenho um namorado, eu não tenho uma namorada, eu não tenho expectativa de me casar ainda, eu não moro, eu não me formei na faculdade ainda, não tenho emprego que eu quero ainda. Então, às vezes, nós não somos gratos por aquilo que nós não recebemos. Mas a partir do momento que você entende que eu não preciso receber nada para ser grato, nada, exatamente nada, simplesmente eu preciso ser perdoado. É a única coisa que pode te dar paz, amém? Não é um bom emprego, não é um bom marido, uma boa esposa, não é um namorado. A única coisa que eu preciso é de perdão para vencer a minha preguiça, meu orgulho, meu egoísmo, a minha impureza, a minha imoralidade. Eu quero ser perdoado, eu quero ser livre disso. É a única coisa que faz sentido na minha vida. Nada mais faz sentido. A única coisa que eu preciso é ser perdoado. Quando você entende esse segredo, que uma consciência limpa vale mais do que bilhões de dólares na sua conta, você está em paz, você está bem, está pronto para passar pelo julgamento celestial, né? Para estar perto de Deus. Está pronto para morrer? Esteja pronto para morrer todos os dias, porque
Porque você não sabe, nem eu sei, nem o dia, nem a hora. Pode ser amanhã. Pum. A gente não sabe. Esteja pronto. E como? Buscando o essencial. Tendo a gratidão de Maria de Betânia. Amém? Podemos identificar hoje qual tipo de gratidão temos a Jesus. Aqui nos leva a fazer o mínimo que achamos aceitável, como Simão. Ou a gratidão de Maria que nos faz entregar tudo que temos a Jesus. A gratidão guiada pela esperança que está no perdão de Jesus. Isso é mais do que poder receber fisicamente nessa vida alguma coisa. É receber a vida eterna. E a vida eterna teve um custo. E foi Jesus que morreu na cruz por cada um de nós. Esse Jesus que perdoa, morreu na cruz por você, para que eu e você hoje tenhamos a incrível oportunidade de termos um relacionamento com Deus, baseado no perdão e na paz que nós temos com Ele. E a Deus sejam dadas as glórias. Amém.